Olá, pessoal! Nessa aula eu vou revisar com vocês como que a gente realiza a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, tá? Só revisando, né? Então, até o momento nós aprendemos o que são hidrocarbonetos, né? São compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. E nós vimos a principal classificação, que é em alcanos, alcenos e alcinos. Relembrando, né, os alcanos são aqueles saturados, ou seja, só tem ligação simples. Nos alcenos, eles têm uma ligação do tipo dupla e nos alcinos, uma ligação tripla. Para realizar a nomenclatura de um hidrocarboneto de cadeia normal, nós vamos ter que criar o nome a partir de 3 entidades. A primeira é o prefixo, a segunda o infixo e a última a terminação. O prefixo diz respeito para nós à quantidade de átomos de carbono que a gente tem nessa cadeia. O infixo, ele diz respeito ao tipo de ligação, ou seja, se é simples, dupla ou tripla. E a terminação, ela depende da função orgânica. Por enquanto, a gente está trabalhando só com hidrocarbonetos, né? Então, essa é a nossa função. Só recapitulando cada um, né, desses termos, o que significa. Bom, quando eu for avaliar o prefixo, por exemplo, se a minha cadeia tiver um carbono, o prefixo que eu vou usar é o met. 2-et, 3-prop, 4-but. Lembrem de eu comentar com vocês, esses aqui são os mais difíceis da gente lembrar, né? A partir de 5 carbonos fica um pouco mais fácil. Aí o pent, o hex, o hept, a gente lembra um pouquinho das classificações dos esportes, né? Penta, campeão, hexacampeão. Então, os mais difíceis de serem lembrados aqui são esses 4 primeiros: met, et, prop e but. Bom, o infixo, né, que é o termo ali do meio da minha palavrinha, diz respeito ao tipo de ligação. Se a gente tiver só ligação simples, o infixo que a gente vai usar é o an. Se eu tiver uma dupla, o infixo que eu vou usar é o en. 2 duplas de en, né, di significa que aparece 2 vezes. 3 duplas, o prefixo é tri, então tri-en. Uma tripla in, 2 triplas de in. Por que eu coloquei essas setinhas em vermelho? Por enquanto, nós aprendemos só alcano, alceno e alcino. Então, a gente só tem essas situações, é o an, o en ou o in. Por enquanto, são esses os infixos que nós utilizaremos. A terminação, como eu já indiquei para vocês, né, o último termozinho da nossa palavra, ele depende da função. Por enquanto, nós estudamos hidrocarboneto. Todo nome de hidrocarboneto termina com O. Aí, posteriormente, a gente vai aprender outras funções e aí a gente vai ter outras terminações. Por exemplo, álcool, que termina com OL, aldeído com AL, mas vamos deixar isso para as aulas seguintes. Então, revisando, né, o que nós temos até agora, então nós temos que montar a palavra juntando prefixo, infixo e terminação. Só lembrando aí que no infixo, né, nós vamos ter a possibilidade an, en ou in, e a nossa terminação, por enquanto, é o, que diz respeito a hidrocarboneto. Vamos para o primeiro exemplo. Observem que aqui nós temos uma cadeia, né, normal, ela não tem ramificação. Então, o nosso primeiro passo na nomenclatura é contar esses carbonos. Então, eu sugiro que vocês coloquem isso aí no caderno, que vocês numerem, né, para praticar a resolução dessas atividades. Nesse caso, meninos, eu só tenho ligação simples, então é um alcano. Tanto faz por onde que eu começo a numerar essa cadeia. Pode ser tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, eu numerei aí, ó, da esquerda para a direita. Como nós temos um total de 4 carbonos, o prefixo que a gente vai usar para 4 é o but. Então, a gente vai começar com esse termo but. Só tenho ligação simples, o meu infixo para ligação simples é um an. É um hidrocarboneto, então termina com O. Juntando isso aí tudo, então nós temos o butano, né? Esse é o nome do hidrocarboneto.
Ó, ano é um alcano. Então, vai terminar com ano, sempre que for alcano, tá? Lembrete, moçada, aquele quadrinho que eu dei para vocês colarem no caderno, ele é fundamental para a realização da atividade. Ali, resumidamente, vocês já têm prefixo, infixo e terminação. Então, consultem aquele material para facilitar a vida de vocês, tá? Bom, o segundo exemplo aqui que nós temos é um hidrocarboneto também, só que agora ele está sendo representado pela fórmula em linha, que é aquela que omite carbono e hidrogênio. Então, o que vocês têm que ter em mente? Os vértices aqui, as pontinhas, são os carbonos. Aqui só tem ligação simples também. Então, tanto faz o sentido que vocês começam a numerar. Numerando aqui, ó, comecei da esquerda para a direita, nós temos ali um total de 8 carbonos. Prefixo para 8, oct. Só tem ligação simples, então o nosso infixo é o an. É hidrocarboneto, termina com O. Juntando, então, nós temos aí o octano, certo? Bom, agora eu vou focar com vocês naqueles hidrocarbonetos do tipo alceno e alcino, ou seja, os que têm insaturação, ligação dupla ou tripla. Nesse caso, pessoal, vocês vão ter que observar o seguinte: vocês têm que numerar a cadeia a partir da extremidade que esteja mais próxima da ligação dupla ou tripla. Então, cuidado, agora não tem aquele de tanto faz pelo lado que eu começo, não, tá? Nesse exemplo aqui em questão, observem que a nossa dupla ligação está aqui. Ela está mais próxima da extremidade esquerda. Então, é pela esquerda que obrigatoriamente eu vou numerar essa cadeia. Então, ela fica assim numerada. Como nós temos aí um total de 5 carbonos, que diz respeito ao meu prefixo para 5 é pente. O que nós temos de adicional aqui? Quando aparece essa dupla ligação, a gente tem que indicar a posição dela. No caso, olha, a nossa dupla está entre carbono 1 e carbono 2. Nós temos que colocar o menor número, no caso, o número 1, entre hífen. E como é ligação dupla, o infixo é en. Então, pente, en. Falta terminação, é hidrocarboneto, termina com O. Então, esse é o pente 1-eno. Só reforçando, como é um alceno, a terminação vai ser eno. Aqui mais um exemplo para a gente praticar isso. Observem que aqui a gente também tem uma ligação do tipo dupla, e também se encaixa nos alcenos. Nesse caso aqui, agora, eu não posso mais começar pela extremidade esquerda. Se eu começar, olha, a numeração 1, 2, 3, 4. A dupla vai estar na posição 4. A dupla está mais próxima da extremidade direita. Então, é por aqui que a gente vai começar a numerar. Vai ser 1, 2, 3. Eu obtenho o menor número se eu começar pela extremidade direita, tá? Então, escrevendo o nome, nós temos nessa cadeia um total de 7 carbonos. Então, o prefixo a ser utilizado é o ept. Segundo passo, o infixo, ou seja, a posição da ligação dupla, ela está entre 3 e 4. Eu uso 3, que é o menor número. Então, 3 em, que é o infixo referente à dupla. É hidrocarboneto, termina com O. Então, ept 3-eno. Mais um exemplozinho aí, vocês vão ver que é uma fórmula que tem parte dos carbonos representados em linha, né? Também é um alceno, observem aqui a ligação dupla. E a nomenclatura dele, meninos, então, olha, a dupla está próxima do carbono da direita. Então, a gente vai ter que começar a numerar essa cadeia a partir da extremidade direita. Então, vai ficar assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo para 6, ex.
Eu tenho uma ligação dupla. A dupla está entre 1 e 2, eu vou utilizar o menor número que é o 1. Então, X1N, que é referente à dupla ligação. É um hidrocarboneto, termina com O. Então, X1